Então vemos aí, irmãos, em 1 Reis, capítulo de número 18, verso 21, a decadência de Israel naquela época. Então vejamos que a classe dos fiéis seguidores do Senhor, como Elias, e os 7.000 que não prostraram diante de Baal. Uma classe que atendeu um pedido de Deus, que atendeu a resposta certa de Deus para vossas vidas. E quando Jesus falou, segue-me, você não vai dar uma desculpa, ou vai dizer, Senhor, deixa eu fazer isso primeiro, para depois eu te seguir. Jesus não quer essa resposta. Jesus quer que você imediatamente tome uma decisão. Uma decisão naquele exato momento. Então vejamos aqui, irmãos, que Elias e os 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Eles não se prostraram para as coisas velhas, mas seguiram Jesus. Seguiram o Senhor Jesus Cristo. Então, a classe dos profetas de Baal e dos poste-ídolos, como com Acabe, à sua frente. Então vejamos aqui que Acabe, irmãos, eles se prostraram diante de Baal, profeta de Baal. A classe dos indecisos, a este Elias falava. Isto é um retrato dos nossos dias. Hoje também encontramos muitos filhos de Deus fiéis, muitos pecadores e blasfemadores declarados. Infelizmente também muitos indecisos. Estes são pessoas que conhecem a verdade, mas não a seguem, manquejam dos dois lados. Hoje oram juntamente com os crentes, amanhã zombam e riam com o mundo. A repreensão de Elias é totalmente justificada. Hipocrisia é um pecado que ocorre muito. Isaías 29:13. Aleijado dificilmente manqueja dos dois lados. Logo, este manqueja não é natural, é desonesto. Elias conhecia somente um caminho, a tomada de decisão para um ou para outro. Então vejamos aí, irmãos, que Elias foi um profeta fiel que correspondeu à pergunta de Deus, assim como os demais, os 7.000 que corresponderam. A resposta de Jesus certa, de seguir Jesus. Então vejamos aqui que a palavra de Deus está nos ensinando que é insuportável porque continuar manquejando se foi bem claramente provado que Deus é o Senhor. Qual foi a resposta de Israel? O povo ficou em silêncio. Os ouvintes certamente estavam convencidos, mas eles queriam continuar servindo os dois senhores, a Deus e a Mamon.
Então tinha essas duas classes de pessoa que queria na mesma hora queria seguir a Deus e na mesma hora e em outra hora queria seguir Mamon. Não se pode servir a dois senhores, porque um há de agradar e desagradar o outro. Então é importante você e eu tomar a decisão de seguir Jesus, de seguir ao nosso Rei. Então vejamos que a palavra de Deus está nos ensinando de maneira poderosa e especial para com a nossa vida. Então, irmãos, você que está aí, às vezes implica deixar pais, amigos e bons salários. Às vezes também, você para seguir Jesus, você tem que deixar pais, amigos e bom salário também, só para seguir Jesus. Lá está em Gênesis capítulo 12, verso 1. Vamos lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, para nós ter a mente mais sábia, a mente de Cristo, né? Com as palavras de Deus, nós vamos seguindo ao nosso Rei. Em Gênesis capítulo de número 12, verso 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Jesus, nosso Deus, mandou um Abraão. Abraão, para seguir mim, você vai ter que sair da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para que a terra que eu te mostrarei. Você vai ter que tomar uma decisão para seguir o nosso Deus. Então Deus falou dessa maneira com Abraão. Falou dessa maneira, e não é diferente hoje em dia também. Não é diferente. Jesus está te chamando. Jesus está te convidando para seguir Ele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então vejo aqui também a segunda coisa, a terceira coisa, aceitar limitações e sofrimento. Aceitar limitações e sofrimento está em Lucas capítulo 9, verso de número 58. Nós vamos ver lá a palavra de Deus nos ensinando. E disse-lhe: as raposas têm covios e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante, né, que as aceitações de limitações e sofrimento, não ter aonde se esconder a cabeça, né, de descanso. Então, uma limitações e um sofrimento. E ele disse: as raposas têm os seus covis, têm os seus lugares, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. As árvores do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde se descansar ou reclinar sua cabeça.
Você vê aí que é algo importante. E nós vamos ver lá também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 16. Vamos ver lá em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, aqui, diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer, sofrer pelo meu nome. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quantas pessoas não querem padecer, não querem sofrer pelo nome do Senhor Jesus? Quantas pessoas não querem ser rejeitadas pelo nome do Senhor Jesus? Então vejamos aí, irmãos, que a palavra de Deus está nos ensinando algo importante. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aceitar limitações e sofrimento. Perseverar sem olhar para trás. Lucas, capítulo de número 17, verso 32. E 60, capítulo 9, verso de número 62. Nós vamos ler lá em Lucas, capítulo de número 9, verso 62. Diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então vemos aí, irmãos, o que Jesus está nos ensinando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.